Estamos nos aproximando da data mais sentimental do ano. Momento que nossos sentimentos ficam à flor da pele. Mas eu te pergunto, você já preparou a sua casa interior para receber o convidado mais importante da sua vida? Hoje, o nosso convidado é os pastores Lisiane e Duda Lioto, que vão nos ajudar a encontrar o verdadeiro sentido do Natal. Já estamos nos aproximando da data mais importante do ano, o Natal, onde as famílias se juntam para celebrar o amor, a reconciliação, estarem e conviverem umas com as outras. Mas também é um período de bastante dor para algumas pessoas que tiveram perdas durante esse ano, perderam filhos, perderam pais, enfim, perderam pessoas muito próximas. E também aquelas que às vezes não entendem o porquê nesta época do ano a tristeza toma conta. E para entender um pouquinho esses sentimentos que afloram, nós convidamos e recebemos hoje aqui com muito prazer o pastor Duda Lioto, acompanhado da Lisiane Lioto, que também é pastora, de uma igreja que vem fazendo um trabalho fantástico na cidade de Erechim. E em nome deles eu já aproveito e convido vocês a participarem de uma das reuniões ou até mesmo seguirem através das redes sociais. Bem-vindos. Feliz em recebê-los. Muito obrigado, bom dia. Obrigado pelo convite. Para nós é um prazer estar aqui para compartilhar um pouco daquilo que nós temos aprendido, ouvido e recebido da parte de Deus como pastores, e na nossa caminhada cristã também. Nós sabemos que Deus sempre tem uma palavra de esperança, uma palavra de consolo, uma palavra de alento nesse período do ano, onde muitas famílias estão em busca de uma resposta, de uma solução, de uma ajuda, e nós sabemos que a melhor intervenção é a intervenção de Deus sobre as nossas vidas. Pois é, Lisiane, por que nessa época do ano a gente se sente sobrecarregado, cansado e triste? Então, Sandra, vamos fazer uma cisão aqui, o que a psicologia fala desse período, né? E o que a Bíblia fala disso que tem acontecido, Sim. né? Psicologicamente é um fenômeno que nós vivemos entre a expectativa e a realidade. A mídia, a sociedade nos gera em nós uma expectativa de uma data feliz, de uma data família. Isso vai suscitando dentro de nós, uau, vai ser o meu momento, a união da família. Só que esse é o ideal, mas não é o real. E aí, quando nós vamos nos aproximando dessa data para as comemorações, o que acontece, né? Nós começamos a nos frustrar, porque vêm as memórias, porque vêm as lembranças passadas, porque vêm vários outros períodos, vários outros natais, que não foi exatamente como se esperava. Então, muitas vezes, né, via de regra, em vez de ser uma data que vai trazer a paz, a alegria, nós geramos uma expectativa. Só que nós estamos lutando com os nossos pensamentos, os sentimentos, os fatos pregressos, né? Que muitas vezes não foram de uma data muito feliz. Como tu falaste, as perdas, né? A falta que as pessoas fazem na hora de cear, na hora de comprar os presentes, na hora de estar junto, aquela pessoa faz falta. Então vai se gerar um sentimento de tristeza, de pesar, e aí a gente diz, acabou o Natal. Acabou o Natal. Acabou tudo. Sim, e aí é que nós precisamos, né, porque são duas datas bem distintas. Sim. Aí nós ficamos assim, dia 25, dia 26 nós tomamos um fôlego. Não, agora ano novo, agora vamos gerar uma expectativa, agora 2024 vai ser diferente. E aí nós começamos a fazer nossos planos, como se o Natal não tivesse existido. E aí nós pegamos os sentimentos que nós não resolvemos, né? E aí nós engavetamos eles até o próximo Natal, até o próximo período. Quando a proposta, né, de Deus não é essa para nós. Né? A proposta de Deus, depois o pastor vai compartilhar, é que seja um Natal o ano inteiro. Né? Que seja um Natal não só numa data, mas seja um Natal o ano inteiro. Mas é um fenômeno que nós lidamos, sim, e nós aprendemos o pior, né, Sandra? Aprendemos a lidar com esse fenômeno e deixa, é só mais um Natal, é só mais uma perda, é só mais uma saudade, é só mais uma frustração, e nós corremos sérios riscos até o próximo Natal. Sandra, o que eu vejo nessa data, o que acontece?
que normalmente as pessoas elas fazem uma retrospectiva e elas focam muito nas coisas que são negativas. Elas olham muito para aquilo que elas não têm. Elas olham, eu não tenho a vida que eu queria ter. Eu não tenho a casa que eu queria ter. Eu não tenho a família que eu queria ter. Eu não tenho o carro que eu queria ter. Então, o foco delas é naquilo que elas não têm. Ou, muitas vezes, elas gostariam de estar em algum lugar que elas não estão. Então, o foco está sendo direcionado para o lugar errado. Então, não é nós focarmos naquilo que nós não temos, ou aonde nós não estamos ainda, mas olhar para aquilo que nós já temos. E aí é que nós temos que colocar os olhos naquilo que nos traz esperança, naquilo que nos traz o consolo, o conforto, a ajuda que nós precisamos. Então, é olhar para aquilo que nós temos. Eu tenho vida, então eu devo agradecer a Deus. Espera aí, eu tenho vida, eu devo valorizar a vida que Deus me deu. Eu tive a oportunidade de conhecer a verdade, então eu devo focar nisso. Que privilégio que eu tenho de conhecer a verdade sobre Jesus. A questão, agora entrando um pouquinho sobre o Natal, a questão é que o Natal, ele não tem o mesmo sentido para todos. Algumas pessoas, elas não entenderam ainda. Elas fazem festa, elas reúnem família ou amigos, ou até sozinhas, mas elas não entenderam o que é o Natal. Porque o Natal, ele faz sentido para aqueles que entenderam o verdadeiro sentido do Natal. E o verdadeiro sentido do Natal não são as festas, não é a reunião da família, não são os presentes, não são coisas materiais. O verdadeiro sentido do Natal é maior do que isso. É quando nós, de fato, nós conhecemos Jesus. E quando eu falo de Jesus, não é sobre religião. Porque as pessoas também elas confundem Jesus com a religião. E aí quando você, muitas vezes, quer falar de Jesus, as pessoas querem falar de religião. Porque elas acham que Jesus e religião é a mesma coisa. E eu sempre falo na igreja, nós não estamos aqui para pregar uma religião. Nós estamos aqui para compartilhar a verdade de Jesus que está escrita no Evangelho, a Bíblia Sagrada. Esse livro aqui, para nós, os verdadeiros cristãos, a Bíblia Sagrada é a nossa única regra de fé e prática. É dentro desse livro que nós vamos conhecer a verdade sobre quem é Jesus, o que ele faz, o que ele dá, o que ele nos concede e o que ele nos proporciona. Então, quando nós tiramos nossos olhos das coisas que nós não temos, tiramos nossos olhos do lugar onde nós ainda não estamos e nós olhamos para Cristo, nós ganhamos fé, nós ganhamos esperança, nós também temos da parte de Deus o consolo, a força, a capacidade. Não é sobre ficar chorando pelas coisas que nós enfrentamos, porque adversidades todos nós enfrentamos, todos nós temos. O dia mau, na verdade, ele vai chegar para todos. A questão é quando ele chega e como eu estou quando ele chega. Se eu não tenho fundamento, se eu não tenho a força sobrenatural de Deus na minha vida, vai ficar bem difícil para enfrentar as adversidades da vida. Esses sentimentos que vêm nessas datas são pelas coisas, então, que nós estamos olhando, que nós não deveríamos dar ênfase. Nós estamos dando uma ênfase demasiada para as coisas que nós ainda não temos. Então, a minha sugestão é: olhe para Jesus e olhe para as coisas que você tem. Você tem uma casa para morar? Olhe para isso. Eu tenho um teto. Você tem alimento? Então, olhe para isso. Eu tenho sustento. Deus tem me dado alimento. O pão nosso de cada dia que nós falamos, eu tenho recebido, então eu devo agradecer a Jesus. E quando eu sou grato, coisas sobrenaturais acontecem. Quando eu reclamo da vida, eu reclamo das pessoas, eu reclamo das coisas, eu reclamo do meu trabalho, eu reclamo de Deus, as coisas não fluem, as coisas não avançam. Nós não desfrutamos de plena paz e de satisfação quando nós vivemos uma vida dentro de uma linguagem cristã, murmurando, reclamando de tudo e de todos, inclusive muitas vezes até de Deus.
Isso acontece pela ignorância. Então, é necessário nós conhecer a verdade sobre Jesus e colocar os nossos olhos nele, a nossa esperança nele, a nossa confiança nele. Está enfrentando uma dificuldade? Fale com Jesus. Dobre os seus joelhos, ou até mesmo sentado, deitado na cama, caminhando dentro do carro. Fale com Jesus. Jesus, de uma forma muito simples. Jesus, o meu sentimento é esse. Não estou legal, estou triste, me ajuda, me dá uma direção, me dá o consolo. Vai para a Bíblia, abre a Bíblia, começa de preferência pelo Novo Testamento, ou vai para o livro de Salmos, ou vai para o livro de Provérbios, que são os livros mais fáceis, e nós vamos encontrar ali sempre uma palavra de paz, de esperança, uma direção da parte de Deus. Então, vai para a Bíblia, porque ela tem uma palavra de consolo para nós. Sempre nós vamos encontrar na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, uma palavra de esperança para nós. A gente escuta às vezes as pessoas dizerem, eu não acredito em Deus, eu não acredito em milagres. Será? O que a pastora tem para nos dizer? É um direito, né, que a pessoa tem, e eu penso que muito disso é o fato das decepções da vida. As decepções com pessoas. A gente ouve muito isso, né? Melhor andar sozinho do que se relacionar. Por quê? Porque em algum momento houve decepções nos relacionamentos. É melhor... Por quê? Porque houve decepções com pessoas, né? E aí já se joga, joga para Deus, né? Ele é culpado de Ele tudo, é o culpado. Então eu não acredito em Deus. Algo deu ruim na minha vida, ou uma frustração, até perdas, né? Sim. Até perdas. Então, a coisa não saiu como eu queria, fugiu do meu controle, as minhas dores, então tem que ter um culpado. Isso é instintivo já do ser humano. Tem que ter um culpado. Quem que é o culpado? Ou é os outros, né? Ou é Deus, ou o diabo, né? Que é o último que leva a culpa. Então eu acabo não crendo ou desacreditando no Deus que é bom, no Deus que é Pai. Como o pastor falava, não é o Deus da religião, né? Eu acabo desacreditando e aí eu ponho tudo num pacote só. Nós falamos em milagres e sim, Sandra, milagres acontecem, nós poderíamos relatar N milagres que nós como igreja temos vivido. Eu digo igreja porque é um todo, né? Não é um milagre do pastor. Não é uma pessoa só. Isso, como todo nós temos vivido em várias áreas, da gente sentar e dizer, nossa, isso aqui é um milagre. O que é um milagre, né? Aquilo que eu não consigo explicar e que vai além. Transcende o meu braço, a minha força, o meu conhecimento, o meu entendimento, né? É o Deus que vai à frente, que abre portas e a gente diz, uau, nem com a maior capacidade ou a maior influência eu conseguiria abrir. Então nós oramos e daqui a pouco a gente vê a porta abrindo, pessoas sendo curadas, diagnósticos sendo revertidos, né? E a gente diz, é só Deus, né? Porque até aqui nós fomos. Agora, sim, eu posso dar vazão às minhas dores, às minhas tristezas, às minhas frustrações e não acreditar mais. E não acreditar. Né? Quando que eu volto a acreditar? Por mais que eu diga, Sandra, eu não tenho fé, eu não acredito em Deus, eu não... Né, eu acredito no universo, eu acredito em tudo, mas em Deus eu não acredito, ou eu não creio em milagres, em algum momento eu volto a crer. Quando eu vejo que não é o universo que me dá, e não estou falando de lei de retorno, lei de atração, universo como todo, não. Tem coisas que eu vou vivenciar, que não é, né? Deus é preciso. Deus tem um momento certo para dizer, agora, Sandra, agora você precisa crer em algo. Quando que é esse momento? É o dia mau, né? É no nosso dia mau, e ele existe, como o pastor falava antes, ele existe para todos, nosso dia de dificuldade, onde eu preciso de um milagre. Rapidinho eu volto a crer em algo além. E esse além é só Deus, né? Porque às vezes também tem isso, eu não acredito em Deus, eu não creio, perdi a fé. Não creio que Deus existe ou está distante, eu não creio no milagre, e aí eu começo a usar e buscar vários caminhos. O ser humano é assim, quando eu preciso de algo, eu vou direcionar, eu vou procurar toda a receita que tu me der, eu vou fazer. Vai aqui, vai para lá, faz isso, mas vai chegar um teto, um momento em que o próprio Deus vai dizer, não, Sandra, não é aqui.
nem ali. Cansou de buscar? Cansou de ir atrás? Cansou de correr? Agora eu vou te dar a resposta. Mas tu vai ter que olhar para mim. Tu vai ter que olhar para mim. Não tem atalho, não tem outros caminhos. Tu vai ter que olhar para mim. E para olhar para Deus, eu tenho que ser gerada em mim uma crença. Sim. E aí dá o casamento, né? Aí dá a liga. Eu olho para Deus, eu começo a crer que tudo para mim chegou no limite, mas existe alguém que vem ao meu encontro, né? Que olha, que vem ao meu favor. Então eu começo a crer. Então o fato de, eu não creio mais em nada, quando realmente eu precisar, Deus vai estender a mão, vai dizer, precisa, vamos crer. Eu preciso que tu creia em mim para eu poder fazer um milagre. Fantástico. O amor de Deus, fantástico. Inexplicável. Inexplicável, Sandra. É uma época que a gente também acaba acumulando tudo o que aconteceu durante o ano. E às vezes é difícil perdoar as pessoas, aceitar que todo mundo erra e que se errou comigo, pode acertar com o outro. O que a gente faz para perdoar as pessoas nessa época, mas perdoar de verdade, com sentimento? Então, eu só quero voltar um pouquinho nessa questão que você falou sobre o acreditar em Deus e acreditar em milagres. O que eu acho lindo no Evangelho é a liberdade que Deus dá. Ninguém é obrigado a acreditar em Deus. Ninguém é obrigado a seguir a Deus. E ninguém é obrigado também a acreditar em milagres. É uma questão de escolha pessoal. Assim como nós respeitamos aqueles que não creem, é uma escolha, todo mundo tem a liberdade de não crer, nós escolhemos crer, porque um dia nós tivemos a oportunidade de conhecer Jesus. Essa é a grande questão. Teve um tempo na minha vida também que eu tinha minha religião, mas não conhecia a verdade sobre Jesus. E esse que é o problema. Aí nós temos conceitos errados sobre quem é Jesus, nós temos preconceitos sobre quem é Jesus, porque a religião não nos ensina quem Deus é de fato, ou quem Jesus é de fato. E quando nós passamos a crer em Jesus, as coisas começam a acontecer. E quando nós falamos de milagres, nós vamos ler na Bíblia os milagres que Jesus fez, nós vamos ver que a fé que as pessoas tinham em Jesus proporcionou a elas a vivência dos milagres. Assim como acontece conosco hoje. A nossa fé em Jesus é que proporciona essa oportunidade de eu experimentar os milagres, de eu vivenciar os milagres. Então, eu estava falando contigo antes, fazem 28 anos que eu caminho com Jesus. A minha história com Jesus iniciou com 20 anos de idade, em 1995. E nesses 28 anos, eu tenho uma história de milagres. A minha vida é um milagre. Aquilo que Deus fez na minha vida são milagres. Coisas que Deus me libertou, que são milagres. Coisas que Deus fez na minha vida, que são milagres. Curas profundas, curas que o médico não consegue dar, proporcionar, curas que a psicologia, muitas vezes, por mais habilidosa que ela seja, a psiquiatria, por mais capacitada que ela seja, coisas que a medicina não pode fazer, coisas que o homem não pode fazer, coisas extraordinárias, coisas inexplicáveis que Deus faz na vida daqueles que escolhem crer. Porque assim como escolher crer é uma opção, escolher não crer também é. E é comprovado que as pessoas que têm fé, elas vivem melhor do que aquelas que não têm. É comprovado que aquelas pessoas que acreditam e buscam em Jesus, elas vivem melhor do que aquelas que não buscam e que não acreditam em Jesus. Agora, voltando aqui na tua questão, essa questão do perdão. Tudo está ligado à nossa fé. Tudo está ligado àquilo que nos move. O que eu carrego? Então, se eu não entendo o perdão que eu recebi, fica mais difícil de eu conceder perdão. Então, pelo Evangelho, pela Bíblia Sagrada, nós temos a ciência do quanto perdoado nós fomos, estamos sendo e ainda seremos. Por quê? Porque na nossa caminhada ainda nós falhamos. Quantas pessoas
que nós já muitas vezes decepcionamos? Com uma palavra infeliz que involuntariamente saiu da nossa boca e logo nós, me perdoa, eu fui infeliz na minha colocação. Então nós erramos e Deus nos concede sempre o perdão diante dos nossos erros. Então a grande questão para eu ter a capacidade de perdoar é eu entender o quanto eu fui perdoado por Deus, o quanto eu sou perdoado por Deus, o quanto Deus acredita em mim e investe mesmo quando eu erro, mesmo quando eu falho. Muitas vezes nós somos radicais, nós queremos ser perdoados, mas somos radicais em conceder o perdão. Então, qual é a grande questão? É a ausência do amor de Deus em nós. Quando eu sou cheio do amor de Deus em mim, eu tenho mais condições de perdoar. Quando eu não tenho o amor de Deus em mim, fica mais difícil. Quando eu entendo também o perdão que eu recebi, também eu tenho mais capacidade de conceder o perdão, porque eu fui muito perdoado. Então é entender esse amor que me aceitou, esse amor que me perdoou, que continua me perdoando e me dando essa condição também de eu conceder o perdão. Então, a chave é eu estar cheio do amor e aí fica mais fácil perdoar. Agora, realmente é difícil eu pedir para uma pessoa perdoar outra pessoa se essa pessoa ela não entendeu o amor ainda, se ela não entendeu o perdão que ela precisa. Então as pessoas elas estão cheias de justiça própria, elas se acham boas o suficiente para não perdoar ninguém. Mas é verdade isso? Será que nós somos tão bons que nós não precisamos também do perdão? Nós precisamos. Dentro de um casamento, toda hora tem que ter perdão. Dentro de uma família, tem que ter perdão. No ambiente profissional, tem que ter perdão. Então, essa longanimidade, esse amor, esse fruto do Espírito de Deus dentro de nós, nos capacita, nos dá a condição de nós concedermos o perdão para todas as pessoas. Então, nós nos tornamos mais maleáveis, nós nos tornamos seres humanos melhores, quando de fato nós temos uma vida real com Deus. Não é sobre religião, é sobre ter uma vida real com Deus por meio da verdade do Evangelho. Como a gente começa a caminhar com Deus? Porque às vezes assim eu digo, pai, Deus está comigo, mas eu não faço nada para estar com Ele. Como é que eu dou o primeiro passo? Como é que eu começo a aceitar uma transformação? Mesmo que seja pequena, devagar. Porque é muito difícil a gente dar esse primeiro passo e dizer, Jesus, hoje eu estou contigo, me toma, faz de mim o que você quiser. É difícil a gente dizer isso. Porque parece vago, né? Parece que tu tá conversando com quem? Sim, sim. Parece que a gente fica falando sozinho e não, nós temos a necessidade do concreto, né? Embora a gente fale sozinho. Sandra, então, acho que o pastor poderia falar isso com maior propriedade, mas nós desatrelamos, né, a religião, a igreja e Deus. Acho que o primeiro passo nós já... mas eu preciso ir numa igreja. A função da igreja, né, a igreja se reunir, as pessoas se reunirem, né, no domingo, no sábado, sei lá, nós temos a reunião a semana inteira. Mas o fato das pessoas se reunirem lá é para gerar comunhão, é para gerar no coletivo aprendizado, conhecimento, experiências. Isso é uma coisa. Sim. Agora eu tenho a Sandra lá na sua casa, com as suas demandas, sentindo uma necessidade, porque as pessoas não admitem, mas existe uma necessidade. A gente parte do... eu ouço muito isso, eu tenho um vazio, parece que falta alguma coisa. Começamos por aí. Sabe o que falta? Aí eu começo. Existe Deus. Eu creio. Tem uma oração que a gente faz. Deus, eu preciso de Ti. Vem morar em mim. Vem habitar aqui. Vem encher minha casa. Ai, Liz, credo, eu vou fazer essa oração dentro de casa. Eu vou fazer... O que vão pensar? Não é o que vão pensar. É o que você começa a viver a partir daí. Porque nós falamos tantas coisas, né? E agora nós começamos, Deus, eu creio que Tu existes, sim. Vem habitar, vem me ensinar, vem tomar minha vida, vem encher minha vida. Né? Não, mas eu tenho... Não, Deus. E a gente vai perceber, é instantâneo, que a gente começa a fazer isso e algo começa a acontecer dentro de nós. Jesus,
Tá estranho, mas tá bom. Tá bom, porque agora eu já convidei Jesus para morar dentro de mim. Olha que coisa doida. Convidei Jesus para morar dentro de mim. Aquele vazio, aquela sensação já não existe mais. Ela começou a sumir. As coisas ao meu redor foram resolvidas? Não. Elas começaram dentro. E aí a gente vai crescendo. Não, agora eu quero ler a Bíblia. Eu quero conhecer. E é tão tremendo da parte de Deus que quando esse sentimento gera e nós começamos a nos posicionar, aparece alguém que diz, tem um presente para ti, vou te dar uma Bíblia. Eu quero te fazer um convite, vamos lá na igreja. Quando a pessoa diz assim, vai lá na igreja comigo, ela não está querendo que você mude de religião, ela está dizendo, eu tenho uma resposta para ti. E a gente diz, eu só senti, eu ouço as pessoas às vezes falarem na igreja, eu pensei, um amigo já mandou um WhatsApp, já me convidou, eu não quero sair daqui. Né? A gente brinca no domingo de noite, né? Às vezes é 10h30, 11 horas, e a gente diz, vamos para casa. Tanto nisso que tem pessoas que dizem, eu não vou porque eu vou ter que virar crente. Eu uso aí essa frase, sim, né? Também tem isso. Sim. Também tem isso, que é um outro viés, que são os medos, né? Os medos, os mitos, as frustrações. Mas, na verdade, nós queremos e nós precisamos que isso que está vazio, a sensação de vazio dentro de nós seja preenchido. E aí é só Deus. Eu digo que Deus tem o tamanho desse vazio. Quando nós conhecemos Deus, né, aí, a primeira coisa que acontece, esse vazio foi preenchido. E aí nós recebemos da parte de Deus uma identidade. Né? O que é identidade? Bom, agora eu sou filha de Deus. Uau! Aí qual que é o meu conceito de Deus? Deus é soberano. Pois é, agora Ele me deu identidade. A Bíblia diz que agora eu sou filha. Agora a Bíblia diz que eu tenho um pai. Agora a Bíblia diz que esse meu pai, ele é um médico, quando eu preciso de médico, ele é o psicólogo, quando eu preciso de psicólogo, ele é o amigo, quando eu preciso de amigo, ele é aquele que sabe os meus segredos, é aquele que tem... qual que é o meu conceito de Deus? Porque agora, que delícia, agora eu conheci, né? Não quero mais nada. Né? Eu brinco com o pessoal, que bom que Deus entrou na nossa vida, Jesus entrou na nossa vida e agora eu posso dizer, papai, resolve os meus problemas. Que bom, né, Sandra? Nós, mulheres já, né? Gente desse tamanho dizer, papai, resolve os meus problemas. Papai, estou com uma questão aí no meu casamento, só tu pode resolver. Cansei, preciso de um colo, mas primeiro ele tem que entrar. E depois que ele entra, a gente aprende, né? Porque ele nos ensina, ele como um bom pai, ele quer conversar com nós. E aí eu aprendo a orar. Eu deixo a reza, né? A oração repetitiva, e agora eu oro. Agora eu converso. Porque agora eu sei que ele me ouve. Antes eu nem sabia que ele existia, agora ele me ouve. Aí agora eu tenho vontade de saber o que ele tem para mim. Eu tenho que ler a Bíblia. Eu não posso perguntar para ti, Sandra, o que Deus tem para mim? Tu vai me dizer, Liz, eu sei que Ele tem isso, isso e isso. Tá, agora eu vou na fonte, eu vou ler. O que é a fonte disso? Entender. Uma delícia. É verdade. Pastor, quer complementar? Sim. Então, de forma prática, o primeiro passo é reconhecer a necessidade de Jesus. Reconhecer a necessidade de uma vida espiritual. E aí você falou assim, eu vou virar crente agora, mas o que é virar crente? Porque se eu quero ter uma vida com Deus, eu preciso crer. Se eu não creio, eu sou descrente. Logo, esse vazio espiritual, ele não será preenchido. E também é uma escolha. Agora, quando eu reconheço que Deus me criou com uma necessidade espiritual e eu então reconheço essa necessidade, então agora, primeiro passo, reconhecer a necessidade. Segundo passo, pegar uma Bíblia e pedir ajuda de alguém que já conhece. Por onde eu começo? Qual é o livro da Bíblia que eu vou ler? Como que eu leio a Bíblia? Então, eu sempre dou exemplo, né? Assim como nós tivemos que ir para a escola
ser acompanhado com uma professora, onde ela nos ensinou a escrever e a ler, espiritualmente é a mesma coisa. Eu preciso da ajuda de alguém que já saiba o que eu não sei. Verdade. Que me ensine o que eu não sei. Aí entra a humildade. Porque as pessoas, elas querem falar de algo que elas não conhecem. Eu não ouso falar de medicina, porque eu não estudei. E seria ignorância da minha parte eu falar de um assunto que eu não conheço. E quando a gente fala de Deus, de religião, todo mundo tem uma opinião para dar. Todo mundo quer falar. E mesmo sem conhecer. Então a grande questão é uma frase minha. Para mim, a pior das ignorâncias é a ignorância espiritual. Por quê? Porque eu posso ser ignorante de qualquer coisa, eu posso ser ignorante da medicina e de outras áreas. Isso tem implicações aqui nesse tempo. Mas quando eu falo de uma ignorância espiritual, essa ignorância, ela tem implicações nesse tempo presente e ela tem implicações também com relação à eternidade. E quando eu conheço Deus, a minha vida muda completamente. Então, essa ignorância, ela é eliminada. Então, a verdade me liberta da ignorância. Enquanto eu não conheço a verdade, eu acredito em qualquer coisa. Eu acredito na mentira como verdade. E uma das coisas que eu acho assim absurdo é que as pessoas, elas têm facilidade para acreditar na mentira como se fosse verdade. E dificuldade para acreditar na verdade. E elas têm a verdade muitas vezes como mentira. Então, depois do primeiro passo, reconhecer a necessidade, pegar a Bíblia e pedir ajuda. Tem que ir para uma igreja. Que igreja que tem que ir, pastor? Uma igreja que me ensine a Bíblia Sagrada. Uma igreja que pregue a verdade sobre o Evangelho. Uma igreja que me aproxime de Deus, que me fale sobre Deus e não sobre religião. Porque o que importa mesmo é conhecer a Deus, é conhecer Jesus, é conhecer a verdade do Evangelho. E Jesus mesmo falou, vocês conheçam a verdade e a verdade vai libertar vocês. Libertar do quê? De toda a ignorância. Libertar das crenças que nós carregamos que não tem nada a ver com Deus. Quantos conceitos que eu tinha equivocados sobre Deus, ideias erradas que eu tinha sobre Deus, um Deus mau que a religião me colocou, um Deus punitivo que... Então, eu tinha medo de Deus pela minha ignorância, porque eu não conhecia a verdade sobre Deus. Hoje eu não tenho medo de Deus. Hoje eu me aproximo de Deus. Hoje eu entendo o quanto Deus me amou primeiro, o quanto eu sou amado, o quanto eu sou perdoado. A vida com Deus é maravilhosa. O interessante é que nessa vida com Deus, nós vamos vivendo melhor a cada dia. Não tem mesmice na vida com Deus. A vida com Deus é maravilhosa, é extraordinária, é fantástica, porque Deus está sempre fazendo algo na nossa vida. Deus está sempre se manifestando com milagres na nossa vida, cuidando de nós, provendo, ajudando, guiando, acrescentando sabedoria, nos mostrando o caminho, nos mostrando os caminhos que nós não devemos andar. Então, Deus, ele traz benefícios para nós, pessoais, benefícios para nós, dentro de um matrimônio, dentro de um casamento, dentro da família, dentro do nosso âmbito profissional, porque uma pessoa que caminha com Deus de verdade, ela vai se tornar um funcionário melhor, um empreendedor melhor, um patrão melhor, ela vai se tornar um cidadão melhor. Então, o Evangelho, a proposta é nos beneficiar em tudo, nos aproximar de Deus, e a consequência dessa aproximação é que eu tenho a graça de Deus para poder amar as pessoas, perdoar as pessoas, dar a elas uma palavra de esperança, porque um dia eu recebi essa palavra. Um dia alguém chegou para mim e falou sobre a verdade. E eu criei. Eu reconheci a necessidade. Então, primeiro é reconhecer a necessidade. Eu preciso. E se não reconhecer a necessidade, está tudo bem também, porque é uma escolha.
Então, respeitamos. Aqueles que escolhem não crer, está tudo bem. É uma escolha pessoal. Mas existem outras pessoas também que elas tomaram uma decisão. Eu escolho crer. Eu preciso. E eu quero me aproximar. Por onde eu começo? Aí nós pegamos essa pessoa pela mão, assim como um dia fizeram conosco, lá atrás, há 28 anos atrás, na minha vida, alguém pegou na minha mão e me ensinou aquilo que estava escrito, que eu não sabia, que eu tinha ignorância, que é as verdades sobre a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. E tudo muda. A minha vida é um milagre. E o que eu vivo é uma vida de milagres. Qual é o seu conselho para as famílias, as pessoas que estão acompanhando aqui essa nossa entrevista, nessa noite de 23 de dezembro, próximo do Natal, e que elas estão, de certa forma, um pouco carentes de Deus? Ok. O que eu diria? De uma forma muito simples. Abra o seu coração para Jesus. Convide Jesus para entrar no seu coração. Abra sua boca e diga: Jesus, eu preciso de Ti. Entra na minha vida, traz tudo aquilo que eu preciso. Consolo espiritual, traz paz, traz força, traz esperança, guia os meus caminhos. Então, convide Jesus para entrar no seu coração. Segundo, se você tiver uma Bíblia na sua casa, pegue ela, vai lá nos Salmos, metade da Bíblia você vai encontrar os Salmos. Leia os Salmos. Eu comecei assim. Eu tinha uma Bíblia de bolso que era distribuída pelos Gideões. Quase todas as famílias têm essa Bíblia em casa. Verdade. Porque elas são distribuídas nas escolas. No final dessa Bíblia, vai ter ali um índice de ajuda. Se você está precisando de paz, procure nesse endereço da Bíblia que você vai encontrar paz. Se você, o versículo que fala sobre paz. Se você está precisando de uma direção, de um consolo, aí ele vai endereçar você para aquela parte específica da Bíblia onde você vai encontrar aquela palavra. Mas se você não tiver essa Bíblia, pegue a Bíblia que você tiver lá. Vá para Salmos, Provérbios, ou vá para o Novo Testamento. Comece com o Novo Testamento e vá lendo. Mesmo que você não entenda, você vai ver que você recebe um alimento dentro de você. Quando eu comecei a ler a Bíblia, eu lia, mas não entendia. Mas eu percebia que algo acontecia dentro de mim. Que coisa gostosa, que sensação maravilhosa. Por quê? Mesmo que eu não entenda com a minha razão, o meu espírito está sendo alimentado, porque a palavra de Deus é o alimento para o meu espírito. Então, mesmo a pessoa, lá na ignorância, como eu estava um dia, não sabendo manusear direito a palavra de Deus, não entendendo aquilo que ela estava lendo, ela reconhece que aquela leitura fez bem para ela. Trouxe uma satisfação, uma sensação de bem-estar, de paz, porque é a palavra de Deus. Não é um livro qualquer, é a palavra de Deus. Então, esse é o meu conselho. Convide Jesus para entrar no seu coração. Se você tiver uma Bíblia, comece a ler a Bíblia. E depois, procure uma igreja que pregue, que te ensine sobre o Evangelho, a Bíblia Sagrada. Uma igreja onde você percebe que tem o poder de Deus atuando ali, que Jesus é centralizado ali, que não está ali para falar de religião, mas está ali para trazer o conhecimento da verdade para as pessoas que querem saber e aprender mais sobre Jesus. Quero agradecer vocês por estarem aqui hoje falando de Deus, levando um pouco de conforto para as famílias, né? E eu acho que quando a gente estende a mão, a gente ajuda. Deus nos dá muito mais do que a gente precisa. Que vocês tenham um bom Natal, um ótimo ano e que a igreja continue transformando a vida de tantas pessoas que eu sei e conheço que estão sendo transformadas pelo poder de Deus. Muito obrigada. Obrigada. Obrigado, eu queria agradecer pelo convite, desejar um Feliz Natal, que Jesus seja o centro, que Jesus seja aquele que é entronizado e adorado, não somente na sua vida, mas na vida de todos aqueles que estão nos ouvindo. E declaramos aqui que o Natal, a verdade é sobre Jesus.
Ele é o Senhor do Natal. Que Deus possa se revelar para você, para sua casa, para sua família e que Jesus seja o convidado para essa linda festa de Natal. Que Deus te abençoe.